Oi, pessoal, voltei. E voltamos agora para a gente encerrar, na verdade, o nosso estudo aqui sobre o romance A Relíquia, certo? Ele vai para casa do tia Patrocínio. O comendador G. Godinho, deixa eu dar uma reforçada, é o avô do Teodorico. Então, o comendador G. Godinho tinha duas filhas, a Dona Rosa e a Maria Patrocínio das Neves. E aí, por isso que no livro várias vezes você lê o Teodorico falar sobre a herança do G. Godinho. O G. Godinho, na verdade, era o avô dele, tá bem? Mas Teodorico, então, acaba sendo levado para a casa da tia Patrocínio, porque ele ficou órfão. Lembre-se de uma coisa, ele fala que a culpa de ele ser do jeito que ele é do mundo. O mundo não permitiu a ele que ele experimentasse o amor de mãe, tá? Então, assim, a culpa não é minha, não sou eu que sou safado, né? O mundo me fez assim, tá bom? Bom, retomando, nasceu na sexta-feira da Paixão, a mãe morreu no sábado de Aleluia, o pai era afiliado da Senhora da Assunção, o Teodorico é perseguido, né, por Jesus de uma certa forma, porque ele vive rodeado daqueles padres que paparicam a tia Patrocínio. A tia Patrocínio das Neves é super beata, aquela beata de, digamos assim, fundo duvidoso, né? E ele ainda vai casar com a Jesuína, tá certo? Então Jesus dá uma perseguida aí na vida do Teodorico, certo? Bom, e aí Teodorico vai sendo levado para Lisboa. E quando ele vai sendo levado para Lisboa, ele encontra pela primeira vez na vida dele uma mulher que o deixa um tanto quanto desejoso, né, de conhecer um pouco mais as mulheres. Sim, Titi, é sempre necessário dizer sim a Titi. A Titi que anda sempre com uns óculos defumados, como diz o livro. O que é um óculos defumado? Uma lente escura, tá certo? Claro que o óculos da tia Patrocínio não é tão bonito quanto o meu, né? Mas assim, a tia Patrocínio tá sempre com esse óculos, tá bem? O óculos escuro, ele faz com que você não veja a verdade com clareza. O que o óculos escuro ele faz? Ele tira a claridade, tudo bem? E a tia Patrocínio está sempre com esses óculos escuros, perfeito? Mas lembre-se, é sempre necessário dizer sim a Titi. Bom, o Teodorico já teve uma boa lição aí, vai ter que falar sim para Titi o tempo todo, né? E aí o Teodorico, ele passa pelo oratório da tia Patrocínio. É lógico, esse que eu coloquei aqui para vocês é um oratório do Museu do Oratório de Ouro Preto, lá em Minas. O oratório da tia Patrocínio não é esse, mas é muito semelhante. E o oratório da tia Patrocínio, ele é cheio de coisas de ouro, ele é folhado a ouro e tal. É muito rico. E quando o Teodorico olha para aquele oratório, ele diz assim, como é rica a Titi. Então, assim, aos 7 anos, assim que ele sai da terra dele, porque ele ficou órfão, e vem vindo para Lisboa, repare que ele já vai fazendo algumas descobertas, né? Então, primeiro, descoberta de que ele gosta de mulheres. Segunda, que a Titi é rica e que é necessário sempre dizer sim à Titi, né? Então, são coisas que ele vai levar para a vida dele, né? Bom, o Teodorico, então, a tia Patrocínio acaba mandando o menino para um colégio interno, Colégio dos Isidórios, né? E lá ele conhece Crispim. Teodorico e Crispim são amigos de escola. E o Crispim gostava muito de dar beijinhos na bochechinha do Teodorico, gostava muito de mandar bilhetinhos pro Teodorico. O Teodorico não gostava disso. Não gostava disso, né? O Crispim é o homossexual do livro, mas ele é aquele homossexual que nunca vai se assumir como homossexual. A homossexualidade do Crispim no livro A Relíquia, ela é apresentada de uma maneira muito discreta, que é o comum, né, do Eça de Queiroz. Quando ele toca no assunto, ele vai com mais cautela. Tá? Vamos lembrar que essa é uma obra que foi publicada em 1887, século XIX, portanto, a cautela em relação ao quê? Em relação ao público leitor, né, que vai receber essa história. Mas o Crispim é o homossexual do livro, tá bom? E aí o Crispim e o Teodorico ficam amigos, tá? A Vicência, a empregada da tia Patrocínio, ela vai buscar o Teodorico pelo menos um domingo por mês para passar o domingo na casa da tia Patrocínio. O Teodorico não gosta. Por quê? O que ele faz na casa da tia Patrocínio? Reza, 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 oração, missa. Ele, sabe, é uma criança. Ele quer brincar, né? Já bastam as obrigações dele na escola.
Mas vai para casa da tia Patrocínio, ele tem outras obrigações, que são as religiosas, quer dizer, também chatas, né? Para ele, principalmente. E aí o Teodorico, né, se irrita um pouco com isso, mas ele não tem muita opção. Há um momento no livro em que a tia Patrocínio vai apresentar a oração de São Luís Gonzaga. Né? A oração de São Luís Gonzaga, segundo a tradição religiosa, São Luís Gonzaga é o protetor dos estudantes. Vamos ouvir, já que eu estou falando com estudantes, né? Não custa a gente rezar a oração de São Luís Gonzaga? Vamos dar uma olhadinha nessa oração aqui. Tenho aqui uma oração de São Luís Gonzaga que quero que leias todos os dias. Meu São Luís Gonzaga, padroeiro dos estudantes, humildemente te imploro que intercedas junto do Senhor para que me seja dado adquirir a ciência necessária e só essa à defesa do seu reino, dos seus interesses sobre a terra e, acima de tudo, que zeleis pela pureza do meu corpo, dando-me forças para resistir às tentações da carne e vencer todos os obstáculos que o diabo ponha no meu caminho. Amém. Se repararem que a oração ela fala sobre a pureza do corpo. Né? Então tem que manter a pureza do corpo. A tia Patrocínio ele exige, né, que Teodorico seja puro e casto. Tá? Bom, não se esqueçam que a casa da tia Patrocínio está sempre sendo frequentada por padres. Né? Padres com a devoção falsa, interessados na riqueza da tia Patrocínio. E assim o Eça de Queiroz acaba criticando, né? Não só dessa maneira, mas em especial, ele acaba criticando o clero, né? Em especial o clero de Lisboa, tá bom? Aliás, todo mundo que frequenta a casa da tia Patrocínio, sinceramente, tem uma vida ociosa. Até a tia Patrocínio também. Ninguém trabalha. Ninguém trabalha. Teodorico não trabalha, a tia Patrocínio não trabalha. Aliás, só os empregados da casa que trabalham, né? Ela é rica, a tia Patrocínio não precisa trabalhar. E o Teodorico se acha herdeiro, não precisa trabalhar. Bom, o Teodorico, um dia na escola, ele acaba sendo chamado de lambisgoia por um estudante, e aí ele dá na cara do estudante. Pronto, aí ele passou a ser respeitado. As outras crianças, os outros jovens, ficam com medo do Teodorico, né? Porque o cara não é um banana, mas ele tem sangue na veia. Tá? E aí o Teodorico sai da escola e vai para Coimbra para quê? Vai estudar Direito na Universidade de Coimbra. Quando ele está na Universidade de Coimbra, ele se hospeda na casa do Dr. Roxo, que é, assim, uma vida também muito chata para o Teodorico, porque é cheio de regras, de obediências, né? A sorte do Teodorico é que o Dr. Roxo morre, e aí ele tem que sair da casa do Dr. Roxo e ele vai morar na Hospedagem dos Pimentas, que é uma pensão que tem um monte de jovens e é uma festa, né? Uma república de jovens, nossa, é uma festa, é bebida, é mulher, é a festa. Teodorico se diverte, finalmente. Né? Mas ele escreve cartas para a tia Patrocínio, dizendo assim: Titi, é um absurdo, os jovens estão perdidos, só querem saber de bebida, fumar, beber, transar. E eu aqui me mantendo casto, rezando o meu tercinho todos os dias. Né? Ele escreve cartas para a tia Patrocínio, para convencer a tia Patrocínio de que ele está lá, bonitinho, rezando, que ele não vai desobedecer às ordens da tia Patrocínio. Por quê? Porque o que ele quer passar para a tia Patrocínio é que ele é naturalmente casto, ele é naturalmente religioso, tá bom? Então ele mostra para ela que isso é de dentro dele, não tá? É claro, ele não quer que a tia Patrocínio desconfie em momento algum que ele está simulando uma vida religiosa. Né? E a tia Patrocínio vai acreditando que o Teodorico realmente é muito religioso, tá? A religião, na verdade, serve para o Teodorico encobrir, né, a leviandade dele. Não só para isso, mas uma das utilidades é essa. A outra utilidade você já sabe, né? Ser herdeiro da tia Patrocínio das Neves. E como o Teodorico se formou em Direito, a tia Patrocínio apresenteia o Teodorico, né? Então, apresentei o Teodorico com um cavalo e com roupas novas, tá? E aí o Teodorico vai se encontrando com a Adélia, mas ao mesmo tempo que ele se encontra com a Adélia, ele tem que manter a aparência para a tia Patrocínio de que ele é muito, muito beato. Então, o que ele faz? Ele vai a uma missa numa igreja às 8, na outra igreja às 9, na outra às 10.
E isso vai causando uma certa exaustão no Teodorico. Ele vai ficando exausto, cansado, né? E ele tem que dar conta da Adélia também, né? A Adélia começa a se irritar, porque o Teodorico chega exausto aos encontros com ela, né? Um dia o Teodorico vai tomar um café com o Dr. Margaride, eles vão a um café, né? Estão lá sentadinhos tomando café. E aí o Teodorico, né? O Teodorico, ele tá lá, né? Tomando o cafezinho dele lá com o Dr. Margaride, né? E aí o que ocorre? O Teodorico conversa assim, ele joga meio verde, né? Com o Dr. Margaride, ele fala assim, Dr. Margaride, não sei se a tia Patrocínio gosta de mim. E o Dr. Margaride diz para ele, sim, ela tem muita afeição a você. E aí vem a história da herança, né? Mas eu não sei se ela vai me deixar como herdeiro dela. E aí o Dr. Margaride diz para ele assim, olha, a tia Patrocínio gosta de você. Mas quanto à herança, você tem um rival. O que o Teodorico faz? Dá um murro na mesa, diz assim, rebento-o! E o Dr. Margaride, aí todo mundo no café olha para ele, e o Dr. Margaride diz assim para ele, isso não é um comportamento de uma pessoa elegante, ainda mais porque o seu rival é Jesus Cristo. Na verdade, é uma metáfora, né? Porque o rival do Teodorico não é Jesus Cristo, o rival de Teodorico é a igreja. Mais do que a igreja católica, são os representantes da igreja católica, aqueles padres que vivem paparicando a tia Patrocínio das Neves. Eles é que são, digamos assim, o perigo, né, para o Teodorico não ser determinado como herdeiro pela tia Patrocínio. Tá certo? Então, o Teodorico vai, sabendo disso, que ele pode perder a herança para a igreja, Teodorico, sabe, se desdobra, vai ficar cada vez mais religioso, cada vez mais, né, frequentando missas, igrejas. E tem uma coisa curiosa, né? Ele entra na missa, reza a missa, sai e vai fumar. Mas aí ele tem que disfarçar o cheiro, porque quando ele chega em casa, tem um problema. A tia Patrocínio cheira tudo do Teodorico. E sabe o que o Teodorico faz? Ele coloca incensos nos bolsos. E a tia Patrocínio fala assim, ai, que cheirinho a igreja. Ele consegue enganar a tia Patrocínio, né? Bom, e aí o Teodorico, então, vai para a missa, para a novena, e fica lá sempre como um grande beato, só que ele vai ficando cada vez mais cansado. Na verdade, assim, a empregada Mariana, né, ela avisa o Teodorico. Ela fala, olha, a Adélia tem um amante, né, que é o Adelino. Mas o Teodorico fala, não, o Adelino é sobrinho dela. E a Mariana fala, chegue lá mais cedo e você verá. E ele vai chegar mais cedo e vai pegar a Adélia com o Adelino. A Adélia expulsa o Teodorico de casa, o Adelino joga aí um balde de água para espantar, feito um cachorro. E aí o Teodorico vai para casa acabado, né, com a traição, certo? Fica acabado, assim, muito triste mesmo. E há um jantar. Os jantares são comuns na casa da tia Patrocínio. Então, quem é que vai aos jantares? Aquele bando de gente que simplesmente vive paparicando de patrocínio. Os padres, o doutor Margaride, esse tipo de gente. E aí, nesse jantar, o Teodorico tá quietinho, né? E aí o pessoal começa a conversar, a falar sobre as ambições humanas. Cada um fala lá o que deseja, né? Cada um vai revelando o seu desejo, certo? E aí, o Teodorico tá quieto, aí alguém vai cutucar. Fala, Teodorico, qual é a sua ambição? Vamos dar uma olhada. Pronto, a ideia. Então, reparem, eles estavam conversando sobre os desejos, as ambições, né? Então, o tabelião Justino, ele quer uma propriedade no Minho, mas a tia Patrocínio, mas se ele ficar sem a missinha dele... Na verdade, você fica claro aqui pra gente que ele tá pouco ligando pra missinha, né? O Padre Pinheiro quer ver o Papa, no caso aí é o Papa Pio IX, restaurado ao trono, tá? O doutor Margaride fala que gostaria de conhecer Jerusalém, certo? Então vamos ver aqui essas ambições. O doutor Margaride fala que gostaria de conhecer Jerusalém. E aí há um acréscimo à informação, que quem vai a Jerusalém volta de lá limpinho dos pecados, tá? E quem não pode ir a Jerusalém, né, ou porque é doente, ou por causa da idade, pode mandar alguém em seu nome a Jerusalém.
tá? Alguém da família em seu nome a Jerusalém. Pronto, deu ideia para tia Patrocínio. Quem ela vai mandar para Jerusalém? Óbvio, o coitado do Teodorico. Inicialmente, coitado, né? Porque o Teodorico não tem essa vontade de ir a Jerusalém. Tanto que, quando o doutor Margaride pergunta para o Teodorico qual era a ambição dele, imediatamente ele fala a verdade ali, né? Ele fala que gostaria de conhecer Paris. E a tia Patrocínio, Paris, imagina! Um antro de perdição. E aí o Teodorico emenda ali, que ele viu que fez bobagem, né? Ele fala, gostaria de conhecer as igrejas de Paris. Né? A tia Patrocínio diz, imagina, as nossas são muito melhores. Né? E aí o doutor Margaride insistiu na ideia, né, de ir a Jerusalém, né? E a dona Patrocínio teve a ideia. Muito bem. E aí, evidentemente, Teodorico vai ser o responsável por ir a Paris no lugar da tia Patrocínio. Nessa noite, Teodorico vai para o quarto dele, né? Muito chateado, dizendo assim, poxa, a tia Patrocínio nunca vai me deixar conhecer Paris. E de manhã, a tia Patrocínio chega para o Teodorico e notifica, né, informa, você vai a Jerusalém. Tá? O Teodorico ele não vê vantagem nenhuma nessa viagem. Inicialmente, ele não quer ir, porque ele pensa no seguinte, eu não vou ter mulheres lá em Jerusalém. Eu vou me divertir como? Né? Ele chega até a negociar com os santos. Ele negocia com os santos, assim, para que a Adélia volte para ele, a Adélia volte para ele. Essa coisa de negociar com os santos, negociar com Deus, também você tem no campo geral. Né? O Miguelim, tem um momento que o Miguelim negocia, né? Se ele, porque ele está doente, então ele faz um acordo para ficar bom em 3 dias, negocia com Deus. Aqui, Teodorico negocia com os santos, para ver se a Adélia volta para ele, porque ele está com uma dor aqui ou aqui. Aliás, tem uma passagem que ele fala assim, ele sente um peso na cabeça. Mas Teodorico não tem escapatória, né? Mas o Teodorico vai comprar as coisas para a viagem, né? E ele chega a conversar com um judeu ali que vendia umas bugigangas, e ele pergunta pro cara assim, você conhece Jerusalém? Eu conheço. Tem mulher lá? Bom, muitas. Pronto, aí o Teodorico já fica feliz. Tá? Antes de partir, o Teodorico chega lá para a tia Patrocínio, bem humildezinho, pergunta para a tia, só quer que eu traga alguma coisa de lá para a senhora? E ela diz, isso aqui, ó. Se entendes que mereço alguma coisa pelo que tenho feito por ti, desde que morreu tua mãe, já educando-te, já vestindo-te, já dando-te égua para passeares, já cuidando da tua alma, então traz-me destes santos lugares uma santa relíquia, uma relíquia milagrosa que eu guarde, com que me fique sempre pegando nas minhas aflições, que cure as minhas doenças. E aí a tia Patrocínio deixa cair uma lágrima. Teodorico se espanta. É a primeira lágrima da tia Patrocínio em 50 anos. Tudo bem? Pronto, tá aí a relíquia. Bom, e aí o Teodorico vai partir para viagem. Aqui é a literatura de viagens, né? A gente sabe muito bem que na história da literatura nós temos muitos livros, né, que tratam de viagens. Né? Deixa eu pensar em termos de obras de vestibular. Por exemplo, Campo Geral. Né? Vou voltar no Campo Geral. No Campo Geral, o Miguelim, o conto começa com o Miguelim voltando, ele faz uma viagem, depois ele volta da viagem, né? Até que ele conta para a mãe dele que o moço falou que o Motum era bonito, e termina com o Miguelim fazendo uma nova viagem. Né? Aqui também, a viagem. As viagens que trazem descobertas, que trazem revelações. Tá? Bom. O Teodorico, então, ele vai começar a sua viagem, né, para Jerusalém, certo? É engraçado, aqui a gente tem o percurso, tá? Aqui vocês estão vendo um mapinha que seria justamente o percurso do Teodorico, tá bem? De acordo com o dicionário de Essa de Queiroz. A gente tem esse mapa lá no dicionário, né? O trajeto do Teodorico para a Terra Santa, o percurso aqui que ele acaba fazendo. Né? Você sabe que viajar nessa época para fora de Portugal era um privilégio das pessoas ricas, né? Dependendo de para onde você for até hoje, né? Viajar é um privilégio de pessoas que têm dinheiro, né? Só que nessa época, para qualquer lugar praticamente, viajar era
uma característica de gente rica, e mais, dava status ao viajante, dava um certo poder ao viajante, né? Essa viagem aqui, você vai observar o seguinte, se a gente for pegar o livro, for contar, 60% do livro fala da viagem do Teodorico. Tá legal? Os outros 40% são basicamente a história dele fora da viagem de Jerusalém. Então, a maior parte do livro realmente fala a respeito da viagem. Que é uma viagem referencial, né? Porque realmente é uma viagem para um espaço real. Teodorico está saindo de Portugal e está indo para Jerusalém. Mas é uma viagem também simbólica, né? Se a gente observar, é uma viagem simbólica, porque nessa viagem você vai ter a aprendizagem, o conhecimento, né? Que o Teodorico vai acabar tendo, né, de uma certa forma. Não a aprendizagem religiosa, na verdade o Teodorico não se entusiasma com absolutamente nada da viagem em termos de conhecimento histórico, de conhecimento religioso, não. Ele só está interessado em mulher. Mas a viagem vai trazer para ele algum tipo de ensinamento depois. Tá? É nesse sentido que eu estou falando. Porque a viagem vai causar a derrocada do Teodorico. Né? É uma viagem em que o Teodorico, em que o Raposão, né, inicialmente começa sozinho, mas aí, quando ele chega ao cais da Alexandria, ele conhece Topsius. Né? E os dois se hospedaram no mesmo hotel, o Hotel das Pirâmides, e ali, né, eles acabam traçando uma amizade e vão continuar a viagem juntos. Né? Lá no Hotel das Pirâmides, a gente tem o Alpedrinha, e o Teodorico chega para o Alpedrinha e diz assim para ele, olha, quero... Aqui, ó. Olha, o que ele disse? Confidenciou ao Alpedrinha, aqui, ó, que desejava, sem tardança, ir rezar e amar. Tá vendo que é mulher? E aí o Alpedrinha, que é um português que saiu da sua terra para tentar a vida em outra terra. Curioso isso, né? É bem o procedimento dos portugueses, se a gente pensar no período das grandes navegações, né? E não só das grandes navegações, mas a gente associa normalmente a esses fatos históricos, né? E o Alpedrinha diz assim para o Teodorico, olha, ali em tal local, existe uma lojinha com uma plaquinha, uma tabuletinha preta, escrito Miss Mary, luvas e flores de cera. Vá até lá e diga que fui eu que o indiquei. Bom, e aí o Teodorico vai até lá e aí ele e a Miss Mary se tornam amantes. Você já sabe que a Miss Mary é uma cocote, né? Uma prostituta de luxo, tá? E aí o Teodorico vai abdicar, né? Do aprendizado da viagem, no sentido cultural, religioso, histórico, por sexo. Tá bom? E aí ele vai ali ficar com a Miss Mary, aproveitando a vida sexual longe da tia Patrocínio. A Miss Mary chamava o Teodorico de meu portuguesinho valente, né? E ele tratava a Miss Mary por maricoquinhas. Que bonitinho, né? Enquanto isso, o Topsius estava lá fazendo as pesquisas históricas dele, medindo tudo com guarda-chuva, não se esqueçam disso. Tá? Teodorico se divertindo com a Miss Mary. A indiferença do Teodorico em relação a ele estar num lugar santo é muito grande. Tá? Tanto que quando ele chega ao túmulo de Jesus, ele não pensa que ele está do lado do túmulo de Jesus. O que ele pensa? Preciso encontrar Miss Mary, rapidinho. Ele pensa em sexo, entendeu? Isso vai ser frequente, tá? O tempo todo ele vai pensando em sexo. Chega o dia que ele tem que partir em direção a Jerusalém, e aí a Miss Mary dá para o Teodorico de lembrança a camisola, que ela tinha dormido com ele na última noite, e anota, né, um papelzinho, um bilhetinho assim. Ao Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança do muito que gozamos. Você já sabe que esse bilhetinho vai ser a ruína do Teodorico. Né? O bilhetinho e a camisola. Tá? E aí, Teodorico viaja. Bom, uma tarde, Teodorico vai adormecer e ele acaba sonhando com o diabo. O Teodorico tem uma afinidade com o diabo muito grande. Inclusive, nesse sonho, ele trata o diabo por meu amigo. E aí o diabo ele fica lamentando, né? Olha, sabe esse Jesus aí? Tá atrapalhando os meus negócios, né? E Teodorico consola o diabo. Quem sabe não dá certo esse Jesus aí, né? O diabo ele escarneia de Jesus, né? Teodorico consola o raio do diabo,
né? Bom, o Teodorico vai sonhar com o diabo não só essa vez, tá? Mas aqui é muito importante porque você percebe que ele trata o diabo como se fosse amigo dele, né? No sentido de pecador, né? Seria o amigo pecador falando com o amigo pecador, tá? Bom, o Topsius e o Teodorico chegam até a Palestina e ali eles encontram Paulo Pote. E o Paulo Pote vai ser o guia do Topsius e do Teodorico nessa segunda parte, digamos assim, da viagem, certo? A partir daqui, você pode perceber que a gente fica muito preso aos pensamentos do Teodorico, né? A gente tem muita passagem no livro que é pensamento, né? Não é aventura, propriamente. É o Teodorico pensando em algumas coisas. E aí lá vão Teodorico, Topsius e Paulo Pote. E é curioso, o Teodorico diz que eram os 3 reis magos, né? Indo em direção a quê? A Jesus, tá? Então, ele faz essa associação aqui, tá bom? Em Jerusalém, como você já sabe, na viagem santa o tempo todo, não só em Jerusalém, mas todo processo de viagem, Teodorico não gosta de absolutamente nada, tá? Não se entusiasma com absolutamente nada, tá bom? E ele está hospedado no Hotel Mediterrâneo, e tá lá, ele vê uma mulher bonita, cheirosa, chamada Ruby, né? Ruby ou Ruby, como você preferir, né? E ele fala assim, já tô vendo uma mulher aqui que eu posso pegar durante essa viagem, né? Bom, enquanto isso, Jerusalém é descrita, há descrições muito realistas, né, dos templos, dos rituais, das mulheres da região, tá? As descrições são muito minuciosas. Lembre-se que o realismo é um movimento de muita descrição, tá? De muita minúcia, de muita objetividade descritiva. Então você consegue, por exemplo, desenhar essas cenas porque elas estão muito bem descritas com muita verdade, tá? Bom, e aí Topsius e Teodorico chegam ao Santo Sepulcro. Vamos ler essa passagem aqui comigo. É o Teodorico falando, certo? Calcei então as minhas luvas pretas, e imediatamente um bando voraz de homens sórdidos envolveu-nos com um alarido, oferecendo relíquias, rosários, cruzes, escapulários, bocadinhos de tábuas aplainadas por São José, medalhas, bentinhos, frasquinhos de água do Jordão, círios, Agnus Dei, litografias da Paixão, flores de papel feitas em Nazaré, pedras benzidas, caroços de azeitona do Monte Olivete e túnicas como usava a Virgem Maria. E a porta do sepulcro de Cristo, onde a titi me recomendara que entrasse de rastos, gemendo e rezando a coroa, tive de esmurrar um malandrão de barbas de eremita que se dependurava da minha rabona, faminto, rábido, ganindo que lhe comprássemos boquilhas feitas de um pedaço da arca de Noé. Veja, Teodorico se irrita aqui com as pessoas que estão vendendo relíquias. Ele está irritado com as pessoas que estão vendendo relíquias. Né? Tanto que ele afasta esses vendilhões, né, do templo. Mas o mais curioso é que no final do livro, Teodorico vai vender relíquias falsas. Como a maioria dessas aqui também acabam sendo falsas. Tá? Bom, Teodorico vê a rocha em que foi colocada a cruz de Jesus e na hora que ele vê aquele ambiente, ele foge. Bem confuso, bem atormentado, ele foge, não é? E aí ele volta lá pro Hotel Mediterrâneo, né? E ele tá no hotel e ele ouve um barulho na água do banheiro. Ele ouve, aí ele vai espiar pelo buraquinho da fechadura para ver quem tá tomando banho. É a tal da Ruby, né? E aí ele fica olhando a Ruby tomando banho quando surge o enorme Barbaças. Você deve conhecer alguém assim, né? Que sabe tudo, sempre, né? Aí é uma zombaria do Eto de Queiroz em relação à ideia de que tudo que a ciência fala é verdade absoluta. Tudo bem? Bom, no Rio Jordão, o Teodorico faz as orações lá que a tia Patrocínio pediu, depois ele mergulha no rio e toma banho. Quer dizer, ele desrespeita, né, o sagrado ali. Ele mergulha no rio, toma banho, tá um pouco ligando pro sagrado, né? Vai passear na companhia do Topsius e ele vê uma árvore feia, né, velha, e ele pergunta assim pro Topsius, ô Topsius, será que não foi dessa árvore que tiraram os galhos para fazerem a coroa de espinhos de Jesus Cristo? E aí o Topsius faz isso, assim, ele olha e fala, não, sim. Ele não sabe, também ele não sabe, mas
chuta, fala que sim, acabou. Né? E aí o que acontece? O Teodorico arranca os galhos, entrega para o Paulo o pote, ele entrelaça assim para fazer uma coroa de espinhos, embrulha essa coroa de espinhos falsa num papel pardo e pronto, tá ali o presente, né? Que ele vai dar para a tia Patrocínio das Neves, tá certo? E aí chegamos no terceiro capítulo, né? Se você observar, o terceiro capítulo é um sonho, né? Um pouquinho antes do a gente entrar no terceiro capítulo, no finalzinho do capítulo 2, isso fica bem claro que o Teodorico dormiu, tá? E esse é o capítulo mais difícil que a gente tem no livro, né? Porque é um capítulo que desconstrói a Bíblia, desconstrói o cristianismo, desconstrói a imagem de Jesus tradicional. Olha como ele começa aqui, ó. Havia certamente 2 horas que assim dormia, denso e estirado no catre, quando me pareceu que uma claridade trêmula, como a de uma tocha fumegante, penetrava na tenda, e através dela uma voz me chamava lamentosa. Né? Teodorico, Teodorico, ergue-te e parte para Jerusalém. Então fica bem evidente aí que é um sonho. Ele falou que estava dormindo aqui também. Né? E aí Teodorico vai para Jerusalém e ele volta no tempo, ele vai para o tempo de Cristo, para o tempo em que Jesus vai ser julgado, condenado e crucificado. O Teodorico vê Jesus sendo apresentado a Pôncio Pilatos, né? Ele testemunha os argumentos, por exemplo, de Pôncio Pilatos para evitar dar a sentença ali, né? Ele ouve as pessoas gritando por Barrabás, né? No lugar de Jesus, ser inocentado, que Barrabás fosse inocentado, né? E aí a gente tem passagens que tratam de momentos da Bíblia que a gente encontra na Bíblia mesmo, né? Então, por exemplo, os judeus que condenam Jesus, né? Isso é bíblico mesmo, né? Porque o grande crime foi Jesus ter se declarado o rei dos judeus. Né? O Teodorico e o Topsius acompanham tudo, inclusive a crucificação de Jesus, a dor de Cristo na cruz, a agonia de Jesus na cruz, né? E a tentativa dos amigos de salvarem Jesus por meio de um vinho, um misterioso vinho da misericórdia. Esse vinho da misericórdia seria o seguinte, é um vinho que provoca uma morte aparente. Então, Jesus teria sido retirado da cruz, saía no processo de adormecimento como morto, tá bom? E depois que o efeito dessa bebida passasse, Jesus acordaria vivo e teria ido embora. Então, o que o Essa de Queiroz está colocando aqui para a gente é uma dúvida quanto à ressurreição de Cristo. Quer dizer, Jesus teriam os amigos, né, para impedir que Jesus fosse realmente morto. Os amigos teriam usado um narcótico, né, ou dado um narcótico para Jesus, para simular a morte dele. Né? Então, assim, e aí quando as mulheres chegaram lá e viram que Jesus já não estava mais, começaram a gritar, ressuscitou, ressuscitou, né, ao terceiro dia, e aí vem a história da ressurreição. Mas o que é muito curioso nessa passagem é que algumas figuras realmente históricas, em algumas passagens, é como se o Teodorico fosse amigo dessas figuras bíblicas, né? Por exemplo, ele participa de um jantar na casa do Gamaliel, e nesse jantar há um debate, né? E é interessante que é um debate em que a gente percebe que a razão e a imaginação não convivem em harmonia. Né? A razão é a ciência. Né? E o que acontece? A ciência ela vê a imaginação com desdém. Né? O que o Essa de Queiroz está fazendo, na verdade, aí, nesse momento, é, mais uma vez, apresentando aquela ideia de que o que a ciência determina como verdade é verdade absoluta. Bom, e aí Jesus foi crucificado e tal, e Topsius ficou sabendo que o corpo de Cristo foi roubado do Santo Sepulcro, né? Para os amigos tentarem trazer o Jesus Cristo de volta, então Jesus não teria levantado, os amigos teriam levado Jesus, né, embora, tá? E aí a gente tem uma certa antecipação do futuro, né? Porque o que acontece? O alemão que eu escrevi aí para vocês, que é o Topsius, evidentemente, ele afirma para o Teodorico o seguinte, que quando as mulheres chegaram ao Santo Sepulcro, Jesus já não estava lá mais, e elas saíram gritando que ele tinha ressuscitado. E aí surgiu uma nova religião,
é muito curioso, né? O que o Eça de Queiroz está fazendo aqui é colocando em dúvida a vida de Cristo. Tem até um momento no livro que tem um velho que vendia bugigangas lá na frente do templo, e Jesus recriminou esse homem porque ele vendia as bugigangas. Então, assim, eu acho que o Eça de Queiroz, na verdade, ele quer mostrar Jesus muito humano. Né? E como um ser humano, Jesus teria falhas. Tá certo? Mas eu vou reafirmar aquilo que eu já falei para vocês. É um capítulo que você pode ler com atenção. Os detalhes bíblicos da FUVEST, os vestibulares não vão trabalhar muito. Né? Porque aí mexe com uma questão muito de fé. Né? Então, eu não acredito que o vestibular, que coloque o livro A Relíquia como leitura obrigatória, vá se preocupar em fazer questão voltada para esse aspecto mais religioso. Tá? Mas leia com atenção. Né? É um capítulo muito questionador. Questionador do quê? Daquilo que a gente estabelece como verdade de fé. Tá? E que a gente não tem como provar. Fé a gente não prova, fé a gente tem, acabou. Tá bom? E Teodorico não tinha fé. Isso fica bem evidente. E aí o Teodorico acorda e a gente vem para o 4º capítulo e o Teodorico fala, então, chega de viagem, vou voltar para Portugal. Tá com saudade de Portugal. Né? E quando ele está indo embora, no caminho ele encontra uma mulher, né? Tenho aqui uma imagem, né, para vocês. Ó. Uma mulher com uma criancinha, pobre. O Teodorico procura dinheiro para dar para a mulher, mas ele não tem mais dinheiro, porque ele torrou todo o dinheiro mesmo, é verdade, ele não tinha dinheiro. E como ele tem a camisola da Miss Mary, porque lembre-se, ele embrulhou a camisola e ele carrega essa camisola o tempo todo, junto com a coroa de espinhos. Então, um pacote é a coroa de espinhos, o outro pacote é a camisola da Miss Mary. E como ele não tem dinheiro para dar para essa mulher, e ele não pode levar a camisola para casa, porque a tia Patrocínio pode encontrar essa camisola, ele dá a camisola para essa mulher. Ele dá a camisola dizendo assim, olha, venda a camisola e com o dinheiro você compra comida para você e para seu filho. Né? Então, ele não fez realmente por mal. E aí, ele vai embora. Você já sabe o que acontece, né? Evidentemente. Tá bom? Quando ele chega a Jafa, né, eles reencontram o Alpedrinha. Lembrar que o Paulo Pote foi o companheiro, o guia de viagem. Então, o Alpedrinha está lá no hotel Mediterrâneo. E aí o Raposão pergunta pela Miss Mary e o Alpedrinha diz que ela tinha ido embora com o italiano. Ela é uma cocote, então ela vai com os homens que pagam para ter. E aí o Raposão fica bravo, né? Ela me traiu, né? E aí ele olha para o Alpedrinha faz uma cara assim, e o Teodorico pergunta assim para ele: também petiscaste? Quer dizer, você também teve um caso com a Miss Mary? E ele concorda, né? E te deu uma camisola? Não, me deu um chambrezinho. E aí o Raposão vai seguir para Portugal e o Topsius vai ficar em Alexandria, tá bom? E aí o capítulo 5, né, o Teodorico chega finalmente a Lisboa, é recebido como um santo, porque ele foi para Jerusalém, né? Ele vai mostrar a relíquia para a tia, mas a tia e eles decidem que não tem que haver uma cerimônia para a abertura da relíquia, então haverá um jantar comemorativo. Tá? Nesse jantar comemorativo é que o Teodorico conhece o Padre Negrão, né? Porque o Padre Negrão veio substituir o Padre Casimiro estava doente, e o Padre Negrão é um padre mais jovem e muito mais safado, né, do que os outros. E o Raposão não gosta do Padre Negrão, não gosta, muito menos ele gosta da intimidade do Padre Negrão com a tia dele. Negrão é o nome dele, tá, pessoal? Aqui, ó, saiu de letra minúscula, mas seria a letra maiúscula, tá? Aqui em cima eu fiz direitinho, aqui embaixo escapou, tá? Mas o Padre Negrão, o Teodorico tem uma hora que ele até desconfia, ele acha que o Padre Negrão encostou a perna dele na perna da tia Patrocínio. Olha, o Padre Negrão, para ficar com o dinheiro da tia Patrocínio, ele pegava a tia Patrocínio, tá? E aí o Teodorico começa ali a contar a respeito das aventuras dele pela Terra Santa, como ele rezou, não rezou nada, você sabe muito bem disso. O único terço que ele reza é o do sexo, o resto ele não reza. Tá? E aí ele resolve, para mostrar para o Padre Negrão que ele é o forte, ele conta a história do Barbaças. Lembra do Barbaças? Aquele que o Teodorico estava espiando no buraquinho da fechadura, e o cara veio e deu-lhe um pontapé. Só que repare a nova versão da briga do Teodorico com o Barbaças. Se te meteres em relaxações, andares com saias,
põe-te para fora feito um cão. E colocou. Tudo bem? Teodorico trocou os pacotes. Tá? Teodorico trocou os pacotes. E aí o Teodorico é expulso. Oi, volta. Teodorico é expulso de casa. Certo? Vai ser expulso pela tia Patrocínio, né? E aí Teodorico vai se hospedar no hotel da Pomba de Ouro. E ali ele conhece o Sr. Lino. Quem é o Sr. Lino? O Sr. Lino, ele comercializa relíquias, né? Ele comercializa relíquias, objetos sagrados, essas coisas. E ele fala para o Teodorico, olha, se você quiser, eu posso dividir um negócio com você. Na verdade, o Teodorico tinha trazido muitas lembrancinhas de Jerusalém, né? Então ele começa a vender com o seu Lino. O seu Lino já tinha a freguesia, né? Então começa a vender lá com o seu Lino as bugiganguinhas, as relíquias que ele trouxe de Jerusalém. Só que o Teodorico percebe o seguinte, por que eu vou dividir o meu negócio com outro se eu posso vender sozinho? Né? E aí ele começa a vender as relíquias sem a intermediação do seu Lino. E ele começa a vender muitas relíquias, ele exagera. Né? E aí o negócio perde a intensidade, porque as pessoas realmente percebem que as relíquias são falsas. E aí nem o Teodorico consegue ganhar mais dinheiro, nem o Sr. Lino. Tá? Nenhum dos dois consegue ganhar mais dinheiro. O Teodorico, muito pobre, encontra com o Justino e ele fica sabendo que a dona Patrocínio das Neves morreu. Titi morreu. E que ela deixou uma herança para o Teodorico. Né? Qual é a herança? Os óculos. Tudo bem? Os óculos. Certo, meninos? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que são óculos escuros, então não deixam ver com claridade, com clareza, né? Teodorico ganha os óculos que não deixam, não permitem Teodorico ver as coisas com clareza. Tá? E ele fica revoltado. Ele acha que foi vingança da tia Patrocínio. Ela deixou tudo para a igreja e para ele ficou só o raio do óculos. Né? E aí o Teodorico volta para a casa do Pita, onde ele estava hospedado. Tem uma imagem de Cristo, né? E em frente a essa imagem de Cristo, o Teodorico olha para a imagem, aponta e diz assim, foste tu que trocaste os pacotes. Ele acusa Cristo. Né? Ele acusa Cristo de ter feito de propósito, ter trocado os pacotes para que a tia Patrocínio descobrisse as suas relaxações. Tá bem? Ele acusa essa imagem. Na hora que ele fala isso, começa a surgir uma luz dessa imagem, uma luz muito forte dessa imagem, desse crucifixo, né? E uma voz. E essa voz vai apontar os erros do Teodorico. Inicialmente parece ser a voz de Cristo. Olha o que a voz diz. Mentiste sempre. E só eras verdadeiro para o céu, verdadeiro para o mundo, quando rogavas a Jesus e a Virgem que rebentassem depressa de ti. Então olha só o que a voz diz. Você só era verdadeiro nas orações quando você pedia para Titi morrer logo. Bom, depois resumiste esse laborioso dolo de uma vida inteira num embrulho, dolo, né? Onde acomodaras um galho tão falso como o teu coração. E com ele contavas empolgar definitivamente as pratas e prédios de Dona Patrocínio. Mas outro embrulho parecido trazias pela Palestina com rendas e laços a irrecusável evidência do teu fingimento. Ora, justiceiramente aconteceu que o embrulho que ofertaste a Titi e que a Titi abriu foi aquele que lhe revelava a tua perversidade. E isso prova-te, Teodorico, a inutilidade da hipocrisia. Bem, bom, a voz continua. Aliás, o Teodorico fala, né? Eu não sei quem fez essa troca dos teus embrulhos. É a voz de Cristo. Picaresca e terrível. Talvez ninguém, talvez tu mesmo. Os teus tédios de deserdado não provêm dessa mudança de espinhos em rendas, mas de viveres duas vidas, uma verdadeira e de iniquidade, outra fingida e de santidade. Desde que, contraditoriamente, eras do lado direito devoto raposo, do lado esquerdo obsceno raposo, não poderias seguir muito tempo junto da Titi, mostrando só o lado vestido de casimira de domingo onde resplandecia a virtude. Um dia fatalmente chegaria em que ela, espantada, visse o lado despido e natural onde negrejavam as máculas do vício. E aí está
porque eu aludo, Teodorico, à inutilidade da hipocrisia. Bom, você reparou que ele coloca aqui do lado esquerdo, né, e fala assim, viveres duas vidas, uma verdadeira de iniquidade, outra fingida de santidade. Desde que, contraditoriamente, eras do lado direito devoto raposo e do lado esquerdo obsceno raposo. Então, do lado esquerdo, como se fosse o lado do mal, está a sexualidade e a obscenidade, né? E do lado direito, o lado do bem, estaria a devoção e a fé. Tá? A inutilidade da hipocrisia, reparem, o que a gente tem aqui, vocês observaram que eu falei assim, é o Teodorico? Não, é a voz de Cristo. Na verdade, não é a voz de Cristo. Você tem a impressão que seja Cristo falando, né? Porque saiu aquela luz lá Mas, na verdade, no fundo, é a consciência do Teodorico que está falando ali. Né? E essa consciência, por meio da imagem de Cristo, né? Faz uma forte revelação ao Teodorico. Né? A revelação de que a verdade, ela não está na religião, mas ela está, na verdade, na consciência moral do homem. Né? E essa consciência moral o Teodorico não tinha. Tá? Por isso ele mentia e tinha uma falsa beatice. Tudo bem? Deixa eu fazer uma observação. O Teodorico até acredita nas virtudes que Cristo representa, tá? Mas ele não acredita no Cristo que a religião católica propaga. Tudo bem? Ele acredita nas virtudes representadas por Jesus, mas não no Jesus como o catolicismo prega, tá? Tanto que a imagem lá, aquela voz, acabou não assustando o Teodorico, né? Não amedronta o Teodorico, tá bom? Ele não tem medo de Cristo. Bom, e aí o Teodorico fala assim, que é aí nessa passagem que você lê isso claramente, que a culpa dele ser desse jeito não é dele, a culpa dele ser desse jeito é do mundo. Ele critica, ele culpa e critica o mundo, ele culpa e critica a Igreja Católica por terem feito dele esse mentiroso contumaz, tá? E que a inutilidade da hipocrisia, que a voz da consciência fala, né, acabou sendo, na verdade, comprovada pela inutilidade daquela vida dupla que o Teodorico levava. Bom, Teodorico reencontra o Crispim, um amigo do colégio, lembra que ele dava beijinhos na face dele, escrevia bilhetinhos, né? E aí o Crispim fala pro Teodorico assim, agora você tá rico, né? Sua tia morreu. Ele fala, não, sou na miséria. E aí ele conta pro Crispim o que aconteceu, e o Crispim fica com pena do Teodorico e dá um emprego para ele na firma Crispim e Companhia. Tá? Um dia, o Crispim chega pro Teodorico e pergunta pro Teodorico assim, qual é a igreja de sua preferência? Olha só o que o Teodorico diz. Eu ia dizer a Crispim e Companhia que estava tão apegado à missa da Conceição Nova que outra não me podia saber bem. Mas lembrei a voz altéria e salutar da Travessa da Palha. Recalquei a mentira beata, que já me sujava os lábios, ele está quase falando essa mentira, e disse, muito pálido e muito firme, olha, Crispim, eu nunca vou à missa. Tudo isso são patranhas. Eu não posso acreditar que o corpo de Deus esteja todos os domingos um pedaço de hóstia feita de farinha. Deus não tem corpo, nunca teve. Tudo isso são idolatrias, são carolices. Digo-te isso rasgadamente. Podes fazer agora comigo o que quiseres. Paciência. Então, o Teodorico foi sincero com o Crispim. Né? Ele não acredita em nenhuma fé. Bom, o Crispim gostou da honestidade do Teodorico. E aí um dia o Crispim pergunta assim para o Teodorico, o que você acha da minha irmã, a Jesuína? Olha o que o Teodorico diz. Em véspera de Natal, Crispim e companhia chegou à minha carteira, pousou galhofeiramente o chapéu sobre a página do livro de caixa, que eu enegrecia de cifras, cruzando os braços, com um riso de lealdade e estima. Então, com o quê? Rainha, se o raposinho fosse rei? Ora, diga lá, senhor raposo, aí dentro despeito, amor verdadeiro, a mana jesuína? Crispim e companhia admirava a paixão e o ideal. Eu ia dizer que adorava a senhora dona Jesuína, como a uma estrela remota, mas recordei a voz altiva e pura da Travessa da Palha. Recalquei a mentira sentimental que já me enlanguecia o lábio e disse corajosamente, amor, amor não, mas acho-a um belo mulherão. Gosto-lhe muito do dote e havia de ser um bom marido. Tacá essa mão honrada, gritou a firma. Repare, o que faz cócegas na boca dele é mentira, mas ele fala pro Crispim a verdade. Olha,
Amor eu não tenho por ela. É uma bela mulher e tem um belo dote. Dote. Din-din. Bom, e aí o Teodorico, um dia, ele vai se encontrar com o Justino, né? E aí ele pergunta pro Justino, ele conversa lá com o Justino, e ele pergunta pelo Padre Negrão, tá? Acompanha comigo a leitura. O dileto e fiel amigo deu estalinhos nos dedos. O Negrão pechinchava. Ele era tudo do Padre Casimiro, que lá tinha o seu corpo no alto de São João e a sua alma no seio de Deus. O Padre Negrão ficou cuidando do Padre Casimiro quando ele estava no fim de vida. Na verdade, ele ficava empanturrando o Padre Casimiro com comida para ver se ele morria depressa. E agora era o íntimo do Padre Pinheiro, que não tinha herdeiros e que ele levara para Torres para o curar. O pobre Pinheiro lá andava mais chupado, empanturrando-se com os tremendos jantares do Negrão. Estratégia. Deitando a língua de fora diante de cada espelho. E não durava, coitado. De sorte que o Negrão tinha a reunir, com exceção que fora para o Senhor dos Passos, que não podia tornar a morrer esse, o melhor da fortuna de G. Godinho. Então a tia Patrocínio deixou a maior parte da sua fortuna para o Padre Negrão. E aí o Teodorico diz: casei, sou o pai, tenho carruagem e consideração do meu bairro, a comenda de Cristo. E o doutor Margaride, que janta comigo todos os domingos, de casaca, afirma que o Estado, pela minha ilustração, as minhas consideráveis viagens e o meu patriotismo, me deve o título de barão do mosteiro. Porque eu comprei o mosteiro. O digno magistrado, uma tarde, à mesa, anunciou que o horrendo Negrão, desejando arredondar as suas propriedades em Torres, decidia vender o velho solar dos condes de Lindoso. Bem, então ele comprou o solar. E aí Teodorico perguntou, isso eu já li para vocês, né? Perguntou sobre o Negrão. E o Negrão está lá, né, herdando a herança, tá bom? E aí o Teodorico, quando ele sabe que o Negrão está aproveitando bem a herança, o que o Teodorico faz? Eu rosnei pálido, que besta. E aí o amigo diz assim: besta? Chame ele besta, amiguinho. Tem carruagem, o Padre Negrão. Tem casa em Lisboa, tomou a Adélia por conta. Aí o Teodorico pergunta: que Adélia? Uma de boas carnes que esteve com Eleutério. Depois esteve muito em segredo com um basbaque, um bacharel, não sei quem. E o Teodorico: sei eu. Era ele. Pois essa, tem por conta o Negrão, com luxo, tapete na escada, cortina de damasco e tudo. E está mais gordo, viu? Ontem vinha de pregar. Pelo menos disse-me que saía de São Roque esfalfado de dizer amabilidades a um diabo de um santo. Mas isso é palavra de um padre. Que o Negrão às vezes é engraçado e tem bons amigos lá, bem influência em Torres. Ainda o vemos bispo, tá? Teodorico, então, começa a pensar sobre o que o Justino contou para ele. Olha só, recolhi a minha família pensativo. Tudo o que eu esperava e amara, até a Adélia, o possuía agora legitimamente um horrendo Negrão. Perda pavorosa. E que não proviera de troca dos meus embrulhos nem dos erros da minha hipocrisia. Agora, pai, comendador, proprietário, eu tinha uma compreensão mais positiva da vida e sentia bem que fora esbulhado dos contos de G. Godinho simplesmente por me ter faltado no oratório a coragem de afirmar. Sim, quando, em vez de uma coroa de martírio aparecera sobre o altar de ti, uma camisa de pecado, eu deveria ter gritado com segurança: eis a relíquia! Quis fazer a surpresa. Não é a coroa de espinhos, é melhor, é a camisa de Santa Maria Madalena. Deu-me ela no deserto. Vocês viram? Na verdade, o que o Teodorico aprendeu? Aprendeu que deveria ter mentido com mais convicção, né? Bom, e aí ele conclui as memórias dele dizendo isto: benquisto pela igreja, celebrado pelas universidades, com o meu cantinho certo na bem-aventurança, a minha página retida na história, começando a engordar pacificamente dentro dos contos de G. Godinho. Então ele tá farto, tudo bem?
E aí, com relação à camisola, né? A tia Patrocínio tem encontrado a camisola, e que ele podia ter mentido, falando que a camisola, aquele MM, porque no bilhetinho estava escrito MM, Maria Madalena. Não estava escrito pelo muito que gozamos? Gozamos religiosamente. O nosso espírito, gozo do espírito e não da carne, tá? E ele disse que ele não teve coragem de dizer isso para a tia Patrocínio. Sabe que aquele MM era Maria Madalena e a camisola ela lhe deu no deserto. Ele não teve coragem de mentir de novo. Né? E por isso, tudo isso perderam. Por quê? Porque houve um momento em que me faltou esse descarado heroísmo de afirmar que batendo na terra com o pé forte ou palidamente levando os olhos ao céu, cria, através da universal ilusão, ciências e religiões. Então, as ciências e as religiões são criadas a partir de uma universal ilusão. Então, se ele tivesse dito aquilo para a tia Patrocínio com convicção, que a camisola era da Maria Madalena, a tia Patrocínio teria acreditado nessa mentira, mas teria acreditado nessa ilusão. Então, se você pensar bem no final do livro, a gente chega à conclusão de que a essência do homem, na verdade, não muda. O destino até pega peças no Teodorico, mas ele não muda. E a grande lição final que o Teodorico acaba tendo, se é que a gente pode dizer que é uma lição, é que os valores que interessam são aqueles que servem às conveniências sociais. Né? Esses são os valores que interessam. Os demais, não. Você vale por aquilo que a sociedade quer ver de você, e não exatamente pelo que você é. Tudo bem? Esse é o enredo, uma breve análise aí da relíquia. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero ter ajudado vocês na leitura de um romance dessa de Queiroz, que é simplesmente genial. Se você não leu o romance, leia agora, tá bom? Se já leu, retoma a leitura daqueles pontos que você teve mais dificuldade para ver se esses pontos ficaram mais elucidados, tá certo? Às vezes é realmente esse processo, né? Você tem uma explicação e aí as coisas ficam mais clarinhas na hora da leitura, certo? Portanto, despeço-me aqui encarnando a tia Patrocínio. Ah, não, tia Patrocínio é muito chata, tá bom? Meus amores, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela participação e a gente se encontra em breve. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. Até mais.